Você sabia que o Homem-Aranha já teve um filho com o Deadpool? Ou que o Thanos já lançou uma maldição nele? Então fica comigo porque nesse vídeo você vai entender esses e outros fatos insanos sobre esse personagem que ninguém te contou até agora. Oi, eu sou o Raoni Soares. O Deadpool é um personagem muito querido pelos fãs dos quadrinhos. Não à toa, os seus filmes fazem muito sucesso. Sim. E eu vejo isso meio que como uma reparação pelo que eles fizeram com esse personagem lá em X-Men Origins Wolverine. Só que a verdade é que por mais que façam uma excelente adaptação desse personagem irritante, existem alguns fatos sobre ele que muita gente não faz nem ideia. E pra começar, eu acho que nada mais justo do que falarmos do fato de que o Deadpool pode ter sido criado como uma paródia do personagem Exterminador da DC. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde trago 11 personagens da Marvel e da DC que são parecidos, e esse aqui é um desses casos. Mesmo que o Rob Liefeld, que é um dos criadores do personagem, diga que não se inspirou nesse personagem da DC, as suas semelhanças deixam muito claro pra gente que talvez isso não seja muito verdade, porque essas semelhanças são simplesmente impossíveis de não serem vistas. Sem falar que mesmo que eles não se pareçam na aparência, existem muitas outras semelhanças, como por exemplo o fato de que ambos são mercenários que foram submetidos a experimentos que lhe deram poderes. Os dois possuem as mesmas habilidades de luta e usam armas e espadas. E mesmo que os seus codinomes não tenham semelhança alguma no português, a verdade é que em inglês o nome do Exterminador é Deathstroke, sendo que o Deadpool também funciona meio que como uma brincadeira com a palavra morte no começo do nome. Nossa. Fora isso, seus nomes reais também deixam isso meio que claro, uma vez que o Exterminador se chama Slade Wilson, enquanto o Deadpool se chama Wade Wilson. E embora tenha começado dessa forma, não demorou muito até que o Deadpool ganhasse muita força com uma personalidade inquestionavelmente única, se tornando até mesmo muito mais popular do que o próprio Exterminador. Mas sendo uma paródia ou não, o fato é que o Deadpool se parece muito com o Exterminador. Rob Liefeld disse que as suas inspirações para criar o Deadpool foram o Homem-Aranha e o Wolverine. Isso até pode fazer sentido se a gente levar em consideração que o uniforme do Deadpool foi realmente inspirado no do Homem-Aranha. O seu traje vermelho e preto foi desenvolvido para que fosse bem mais fácil na hora de desenhar, fazendo com que assim eles conseguissem cumprir os prazos de entrega dos quadrinhos. Isso foi refletido até mesmo nas HQs, que mostra que o Deadpool tem um grande apreço pelo Homem-Aranha, sendo um grande fã seu. E junto eles dois desenvolveram até mesmo uma boa relação de amizade, com tanta química que os fãs até passaram a torcer para eles se tornarem interesses românticos. E por mais que nada nunca tenha rolado entre eles, se é que você me entende, ainda assim eles tiveram uma filha biológica juntos. Oxente. O nome dela é Susan Mary, ela apareceu pela primeira vez em Spider-Man Deadpool número 8. A personagem é uma vilã psicopata com 6 braços, pele azul e olhos de aranha, e as origens dela é relativamente simples. Ela foi criada por meios científicos e não naturais, até porque a gente bem sabe que nem o Deadpool e nem o Homem-Aranha tem a capacidade de gerar uma criança pelas razões que a gente já conhece. E a personagem herdou os poderes de ambos. Ela ganhou o sentido aranha do Peter, o fator de cura do Wade, e também é capaz de cuspir ácido e consegue criar teias rígidas que funcionam como armas. O vilão Jack Hammer, também conhecido como Paciente Zero, nutre um certo ódio tanto pelo Deadpool quanto pelo Homem-Aranha. Por isso ele teve a brilhante ideia de fundir os seus genes para criar um assassino que seria capaz de derrotá-los. Depois que criou a Susan, o Jack pediu a ela que se aproximasse e se aliasse a eles para convencer de que para ser um bom super-herói eles precisavam matar os seus vilões. E essa foi uma ideia de merda que claramente não deu certo. A partir disso, o Peter decidiu passar a chamar ela de Dona Aranha, pelo fato de que enquanto estava matando os seus inimigos, ela ficava cantarolando essa canção de Niná. E em inglês essa música se chama It's Beats, então é por isso que o nome da personagem passou a ser esse. Além do Homem-Aranha, outro vínculo do Deadpool que se tornou extremamente popular foi o seu relacionamento com o Wolverine. E se você não sabe, a ligação entre esses dois personagens começou ainda nos laboratórios do projeto Arma X, porque assim como o Wolverine, o Deadpool também foi uma cobaia desse projeto. Wade Wilson tinha sido diagnosticado com câncer em fase terminal e a única saída para ele continuar vivo foi se submeter a experimentos com os mesmos cientistas que colocaram um adamantio no corpo do Wolverine. A diferença é que o Wade passou pelo procedimento em uma extensão do projeto Arma X, chamado de Departamento K, e lá ele recebeu uma
injeção que continha os fatores de cura do Wolverine. Isso foi o suficiente para combater o seu câncer e de quebra ainda deu a ele a habilidade de se regenerar. O que leva a gente ao fato de que, ao contrário do que muita gente pensa, o Deadpool não é um mutante. Só que um ponto importante para a gente compreender é que com todas essas suas regenerações, isso causa um sério dano ao seu cérebro, o que faz com que ele se torne uma pessoa completamente instável mentalmente, porque por não ser um mutante que nasceu com essas habilidades, isso causa sérios danos aos seus neurônios, o que faz com que ele tenha um sério grau de psicose e explosões severas de violência, o que meio que justifica o fato dele ser um personagem completamente impossível e inconsequente. Só que o seu primeiro encontro com o Logan foi acontecer só em 1994, na revista solo do Wolverine, número 88. Na história, o Wolverine estava à procura do Garrison Kane, que foi transformado em um ciborgue também pelo projeto Arma X. Só que ao invés de encontrar com o Garrison, o Wolverine deu de cara foi com o Deadpool, que assim como ele também estava atrás do Kane. E nesse primeiro encontro não rolou uma amizade logo de cara não. Tanto que eles brigaram feio, só que nessa luta quem levou a melhor foi o Deadpool. Caralho, o maluco é brabo. E uma coisa que já é clara pra gente é o fato de que esses dois personagens possuem personalidades completamente diferentes, sendo que o Wolverine prefere trabalhar sozinho e é muito mais centrado, enquanto o Deadpool a gente sabe que chega a ser irritante de tanto que ele fala. Só que a união desses dois personagens agradou muito os fãs, tanto que com o passar do tempo eles acabaram aprendendo a trabalharem juntos, embora o Deadpool tenha uma tara particular em irritar o Logan, o que resulta em uma amizade completamente conturbada, mas totalmente única nos quadrinhos. Tanto que eles até mesmo fizeram parte das mesmas equipes durante os eventos de Guerras Secretas, quando eles trabalharam com a equipe X-Force e os Vingadores. O fator de cura do Wolverine foi primordial para fazer com que o Wade sobrevivesse, o que a gente bem sabe que acabou colocando ele em muitas situações danosas para si mesmo. Só que apesar desse alto fator de cura, os poderes que ele ganhou do Wolverine não o tornam imortal. Ao invés disso, o Wade só fica em uma constante direta com a morte. A morte na Marvel é um ser que possui formas femininas. Só que eu não tô falando da Hela, que é a irmã do Thor. Ela é a deusa nórdica da morte e não tem qualquer semelhança com essa personagem aqui. E quando ainda estava fazendo parte do projeto Arma X, o Wade se colocou em situações que ficou muito perto da morte inúmeras vezes, o que fez com que ele passasse a ver a própria morte pairando sobre ele. E isso fez com que ele se apaixonasse por ela e ela por ele. Eu estou doido! E a partir disso ele ficou cada vez mais perto dela, só que a morte não pode se apaixonar por mortais, porque a gente bem sabe o que acontece se ela dá um beijo em alguém. Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. E o fato é que com o passar do tempo ela estava ficando cada vez mais desesperada para ter o Wade perto de si, o que acabou causando certos problemas com o titã louco Thanos. Porque se você não sabe, ele é simplesmente apaixonado pela morte e ela vive perto dele desde quando ele ainda era uma criança. Ela tinha o costume de se transformar em uma menina e frequentar a mesma escola que o Thanos. Ok, é estranho se a gente pensar que o Thanos era apaixonado pela morte, mas para mim é muito mais estranho a gente ter a informação de que ele frequentava a escola. É muito importante estudar. E aos poucos ela foi inserindo cada vez mais pensamentos assassinos na cabeça do Thanos, fazendo com que ele libertasse esse seu lado mais perverso. O resultado foi que ele se apaixonou profundamente por ela, mas no final ele sempre era deixado de lado pela morte. Ao longo do tempo, o Thanos fez de absolutamente tudo para provar o seu amor por ela, inclusive usar a manopla do infinito para conseguir um número maior de almas para ela. Mas como a gente bem sabe, ele foi derrotado e esse plano não deu certo. Foi aí então que ele percebeu que o Deadpool estava tentando seduzir a morte, e então ele simplesmente reagiu a isso. Em Deadpool Volume 1, o Deadpool teve os seus poderes regenerativos retirados pelo projeto Arma X. Então por causa disso ele acaba morrendo, o que permite que finalmente ele vá parar nos braços da sua querida morte. Só que com a ajuda de um feiticeiro chamado T-Ray, Thanos trouxe o Wade de volta à vida e amaldiçoou ele com a imortalidade para afastar a morte de vez de perto dele. Depois disso, o Wade tentou contra a própria vida por diversas vezes, de diversas maneiras diferentes, mas nenhuma dessas funcionou, porque o seu corpo sempre encontrava uma forma de se consertar, tanto que ele já chegou até mesmo a ser
diversas vezes, só que nem isso fez com que ele morresse. Ele consegue até mesmo conversar com a sua cabeça fora do seu corpo. Só que muito diferente do que acontece com os outros membros do seu corpo quando são decepados, a sua cabeça não funciona do mesmo jeito, então ela não nasce de novo. Bom, então assim sim. Isso leva a gente direto para uma constatação de que, diferente do Deadpool, meu canal não é imortal. Então, se você não quer que ele morra, já deixa o seu like nesse vídeo agora, porque eu acredito que só pelos fatos que eu trouxe até aqui eu já sou muito merecedor dele. Um fato certo é que, por mais que não seja um dos personagens mais atraentes da Marvel, o Deadpool já teve diversos relacionamentos, tanto com homens quanto com mulheres. Só que, diferente do que muita gente pode acreditar, esse fato não faz dele um bissexual. Foi. Gente, não sabia disso não. Foi. Na verdade, o Deadpool é definido pela Marvel como um personagem pansexual, o que quer dizer que ele se interessa sexual, romântica e emocionalmente por qualquer um, independente do sexo, gênero ou identidade de gênero. Nos quadrinhos, ele já demonstrou a sua quedinha pelo Homem-Aranha e também já disse na cara do Thor que acha ele uma pessoa completamente atraente. E isso pode pegar muita gente de surpresa, mas ele já foi pra cama com a Capitã Marvel e o Homem de Gelo. Claro que cada um de uma vez. Mas fora isso, o Wade já ficou excitado por um androide, por um alienígena e se interessou até mesmo por demônios. Uma coisa engraçada é que o Gary Dunga, um dos escritores das histórias do personagem, disse que o Deadpool pode ir pra cama com qualquer coisa que se mova. Ui, que delícia! Até aqui já é inquestionável que ele é um dos personagens mais loucos dos quadrinhos. Ele simplesmente não liga se levar uns tiros, se perder alguma parte do seu corpo, se for torturado ou atropelado. Teoricamente, isso quer dizer que ele não tem muitos temores, mas você sabia que ele tem muito medo de vacas? Indo muito além, isso é tão forte pra ele que é tratado até mesmo como uma fobia. Em Deadpool volume 2, número 17, quando ele estava participando dos X-Men, a Dominó amarra ele em uma cama, então eles começam a conversar. Lá ele revelou esse seu medo por vacas e disse que fica completamente assustado com a maneira como elas olham pras pessoas. Ele diz que acredita completamente no fato de que elas vão dominar o mundo e que elas estão esperando apenas o momento certo em que a humanidade vai baixar a guarda para elas agirem. Nessa mesma história, Dominó revelou pra ele que sente muito medo de galinhas. Então ele disse que também sente medo delas. Mas fora isso, ele também tem muito medo de palhaços e de ficar sozinho. Tadinho. Tadinha, que barra! Uma coisa muito inesperada, além do fato de que ele sente muito medo de vacas, aconteceu em uma minissérie com 4 capítulos com um nome bem sugestivo de Deadpool mata todo mundo do universo Marvel. Nessa realidade paralela, ele foi levado à força pelos X-Men a um instituto chamado Ravencroft, que é um hospital psiquiátrico de segurança máxima usado para tratar criminosos insanos. Eu acho que isso comprova pra gente que nesse universo os X-Men são completamente burros. E eles queriam com isso que a loucura do Deadpool fosse tratada. Só que o lugar estava sendo comandado por um médico chamado Dr. Benjamin Bridgeton, que era na verdade o homem psíquico. Ele estava alterando as mentes dos seus pacientes com o intuito de manter uma grande equipe de super vilões. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Como é de uma voz dentro de sua cabeça, isso faz com que o Deadpool tenha diversas personalidades. Então o intuito do Dr. Benjamin era eliminar completamente todas essas vozes para fazer com que o Wade obedecesse somente a ele. Só que ao invés disso, ele acabou criando uma nova personalidade que falava na cabeça do Wade para ele matar nada menos do que todos os heróis e vilões do universo Marvel. Então ele matou o Quarteto Fantástico, o Capitão América, o Homem de Ferro, o Luke Cage, o Thor, o Gavião Arqueiro, o Hulk, o Homem-Aranha e muitos outros heróis e vilões. Nem todo mundo conseguiu gostar dessa minissérie, só que verdade seja dita, ela fez muito sucesso, tanto que a Marvel acabou lançando em 2017 um 5 capítulo para ela, chamado de Deadpool mata o universo Marvel novamente. Esses detalhes tornam esse personagem tão interessantes que faz até com que eu goste dele mais um pouco. Foda-se. Mas e você, já sabia de todos esses fatos sobre ele? Se você chegou no meu canal através desse vídeo e curte conteúdo sobre quadrinhos, séries, filmes e desenhos, já se inscreve, porque aqui eu trago conteúdo novo toda segunda e quinta às 18 horas. E nós nos vemos na próxima. Tchau!